pointer aqui. Gostaria de agradecer o honroso convite de estar aqui nessa sessão e sempre é um prazer estar no Rio de Janeiro. O tema que foi passado é o tratamento, na verdade, pelo menos para mim, foi o tratamento do aneurisma de hipogástrica. Então, nós vamos dar uma visão geral sobre a técnica de sanduíche, um tratamento do aneurisma da artéria hipogástrica, que foi o título que me passaram. Eu hoje, efetivamente, eu tenho, após esses 4 anos que eu desenvolvi a técnica de sanduíche, eu tenho a completa segurança de falar para vocês que é a melhor técnica hoje para tratar esse tipo de aneurisma. E nós vamos, no decorrer dessa apresentação, estar explanando por que eu acredito que essa técnica é a melhor para o tratamento do aneurisma de hipogástrica. Tá? E isso, para efetivamente eu chegar a essa conclusão, tive que esperar esses 4 anos após o início do desenvolvimento dessa técnica e após a apresentação dela, que foi no ano passado, nós estamos já com o trabalho de casuística só nos mínimos detalhes de correção para ser publicado no Journal of Vascular Surgery, que deve ser ocorrer neste ano ainda. Tivemos agora a honra de ser o primeiro trabalho feito no Brasil a ser apresentado em sessão plenária do Congresso americano. Isso nunca tinha ocorrido na história do Brasil. Alguns brasileiros, sim, como o doutor Henrico Arce, já apresentou na sessão plenária do Congresso americano. Todavia, são trabalhos feitos nos Estados Unidos. Isto mostra o impacto que tem essa técnica. Quem tem viajado, quem tem acompanhado a apresentação desse meu trabalho fora do Brasil, sabe da abrangência que ele está tendo mundialmente. Eu mostro isso porque, como a gente sabe, casa de ferreiro, espeto de pau, santo de casa não faz milagre. Então, nós temos que mostrar o impacto dessa técnica hoje mundialmente, né? Também agora eu tive a honra de receber um convite pelo Journal of Vascular Surgery para escrever um capítulo especial sobre a técnica de sanduíche, que também nós estamos preparando para apresentar na sessão do Journal of Vascular Surgery sobre Vascular Endovascular Technique, uma sessão especial para apenas técnicas que foram efetivamente comprovadas com sucesso, uma vez que ela é reprodutível. Outra coisa que é muito importante é você fazer uma técnica e essa técnica ser reprodutível por qualquer um de vocês, não só ser feita pelo cirurgião, porque ele pode estar mentindo, né? E por que eu acho que a técnica de sanduíche, hoje, o aneurisma de hipogástrica, que é o tema da minha apresentação, não aneurisma de ilíaca comum, mas de hipogástrica, ele é a melhor opção? Porque muitos de vocês devem ter acompanhado há 7 anos. Eu fiz um trabalho sobre embolização de artéria hipogástrica bilateral em paciente portador de aneurisma de ilíaca comum e de artéria hipogástrica. E eu tive 2 casos que ocorreu exatamente. Esse eu trouxe aqui porque o Eduardo Loureiro, não sei se ele está aqui, mas sempre eu mostro essa apresentação, é um paciente do Eduardo Loureiro, aqui do Rio de Janeiro, que tinha um gigantesco aneurisma de ilíaca comum, como vocês estão vendo, e outro gigantesco também de artéria hipogástrica. E, naquele momento, nós fazíamos uma oclusão sequencial, que foi indicado pelo Dr. Frank Witt, foi apresentado agora o trabalho do Mani Schmeta, que na época era o fellow do Dr. Frank Witt. Então, nós fazíamos uma semana, embolizava-se uma hipogástrica, como estava feito aqui. Eu acrescentei no meu trabalho uma retossigmoidoscopia flexível, em virtude de não colocar um colonoscópio. Colonoscópio, você tem que fazer manitol para esse paciente, especialmente pacientes idosos. Então, uma retossigmoidoscopia flexível, você podia ver bem o segmento retossigmoide. Uma semana depois, eu embolizava o outro lado, fazia retossigmoidoscopia também, via que não tinha isquemia. É raro o processo isquêmico. E esse paciente, uma semana depois, seria submetido à revascularização endovascular, para dar exatamente espaço de 14 dias. E esse paciente, no domingo, ou sábado à noite, eu me lembro que o Eduardo me ligou, está Armando, esse paciente está apresentando dor abdominal, febre. Ele foi para o hospital lá no interior, aqui em Teresópolis. Aí eu disse, faz uma tomo, quem sabe, talvez ou faz uma colonoscopia, eu acho que esse paciente pode estar com uma isquemia intestinal. Foi feita, infelizmente, o Eduardo fez a colonoscopia, mas ele não conseguiu guardar essa tomografia, essa retossigmoidoscopia
Estava absolutamente normal. Me ligou novamente, eu pedi para ele fazer uma tomografia, já tinha essas imagens aqui, você observa, dos dois lados. Estava ocluído a hipogástrica, mas já com as imagens bastante feias aqui, suspeita de prévia ruptura, esse paciente morreu naquela noite mesmo, por choque hipovolêmico. Eu tive outro caso também, foram 2 casos, efetivamente, que nós tivemos com oclusão bilateral de hipogástrica. Por que isso? Porque quando você tem um aneurisma de hipogástrica, ou de ilíaca comum, pode ser, como era desse caso também, e você fechando o runoff, você fechando o defluxo, o fluxo vem e fica batendo naquele aneurisma. E isso pode criar uma situação de alta pressão naquele setor e isso levar à ruptura. Eu tive 2 pacientes com isso. Então, se você quer fazer um aneurisma de hipogástrica, o que eu aconselho é, faça no mesmo tempo. Não faça no intervalo de 2 semanas, porque esse paciente pode ter ruptura. O aneurisma de hipogástrica foi o primeiro caso que eu fiz. Exatamente esse era o motivo, de aneurisma de aorta pequeno, das 2 ilíacas comuns, mas também tinha 2 aneurismas de hipogástricos. E isso hoje nós temos com esse paciente, essa última tomografia feita no ano passado, em outubro do ano passado, e como vocês observam, naquela época, um lado eu ocluí, porque eu não sabia se ia dar certo totalmente, e do outro lado eu fiz a sanduíche, e esse paciente continua pérvio até hoje, está com 83 anos de idade. E por que eu falo sobre a melhor opção? Por que nós temos? Porque isso é possível? Porque ela tem uma maior aplicabilidade, a técnica de sanduíche. Não sei quanto tempo eu tenho, tem mais 2 minutos. Tá? Maior aplicabilidade. Eu posso utilizar isso em ilíacas longas, que, como eu volto a falar, eu acho que hoje você tem que vascularizar a artéria hipogástrica, pelo menos uma, já foi mostrado nas 2 apresentações superiores, eu acho que a melhor técnica, ou você faz sanduíche, ou faz a prótese, como foi mostrado anteriormente, ramificadas são as opções para isso. No entanto, as ramificadas têm algumas dificuldades, por exemplo, aqui vocês estão observando, se o comprimento, vocês estão vendo daqui para cá, menor que a da bifurcada é 41 milímetros, 4 centímetros. Se você tem uma ilíaca comum menor que 4 centímetros, a prótese não abre. Então, essa é uma dificuldade, por isso que o sanduíche pode ser feito, ela tem uma maior aplicabilidade. O lume interno também, você pode utilizar o aneurisma de ilíaca com erro que você tem de 4 centímetros, na ramificada, se você observar aqui, esse ramo tem 12 e aqui tem 8 milímetros, isso dá 20 milímetros. Mesmo que você tenha um aneurisma de 4 centímetros, mas o lumen, a luz está passando em torno de 20, 18, 17, 16, essa prótese pode não abrir, então é uma contraindicação relativa para utilizar essa endoprótese. Para o sanduíche, eu já fiz casos com 11 milímetros de diâmetro de lumen, né? Ilíacas tortuosas também isso pode ser feita. E o que é o motivo, efetivamente, dessa apresentação, que foi o que me solicitaram, a aneurisma de hipogástrica. O sanduíche não há problema nenhum, como você viu no primeiro caso. Como foi mostrado anteriormente, o que ocorre na prótese bifurcada, ramificada para a hipogástrica, o diâmetro proximal aqui é 8 milímetros. Então, como eles mostraram, é preciso recomendar colocar uma prótese no mínimo de 9 milímetros, autoexpansível. Geralmente, eles colocam o Fluence aqui. Tem que ter 9 milímetros. Pode ser um de 8, mas o recomendado é 9 milímetros. E para você entrar com 9 milímetros, se o aneurisma é de hipogástrica, ele vai ter que entrar ou na pudenda ou vai ter que entrar na glútea. E na glútea não tem 8 nem 9 milímetros, ela tem 3 ou 4 milímetros, então por isso não dá para fazer em aneurismas longos. É contraindicação você utilizar essa prótese que seja aneurisma de hipogásticas longos. Então, esses todos os motivos, eu tenho inúmeros outros, aqui mostrando o resultado de um dos casos nossos, mostra efetivamente que a técnica aqui, ela tem uma maior aplicabilidade quando você pode ser tratado pela técnica de sanduíche. E, finalmente, só mais um minuto, mais um, estou finalizando. E, por exemplo, uma outra opção da técnica de sanduíche, quando você tem uma de hipogástrica, no entanto, a ilíaca comum aqui, o diâmetro dela é maior que 12, e isso aqui dificulta, porque o diâmetro da bifurcada é 12 milímetros da ramificada. Então, isso também não daria para fazer uma revascularização apenas daquela ilíaca, teria que entrar desde a aorta. Aí, a aorta tem que ter pelo menos 18 milímetros de luz, então isso vai complicando. Mas, em resumo, eu acredito hoje, com toda a segurança, o tratamento do aneurisma da artéria hipogástrica, ele é feito
com uma grande segurança com a técnica de sanduíche e tem uma aplicabilidade muito maior do que as próteses hoje disponíveis no mercado. Muito obrigado pela atenção.